Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Aqui a gente sempre comenta sobre cirurgia plástica e o assunto de hoje é sobre cirurgia plástica nas mamas, principalmente pacientes que perderam peso, fizeram cirurgia bariátrica e perderam volume de mama, né? E se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal e assim a plataforma entende também que esse é um conteúdo relevante e a gente pode ajudar não só você, mas outras pessoas também. Olha, vamos lá. Cirurgia plástica nas mamas, principalmente para quem perdeu peso, né? Numa cirurgia bariátrica, perde em torno aí de seus 30, 40 quilos, às vezes até mais, dependendo do caso. E acontece o que com a mama? A mama, ela perde volume. Por que ela perde volume, Dr. Vitor? É muito simples. A mama, ela é constituída de tecido mamário e gordura. Como você perdeu gordura, ela vai perder também o volume, vai diminuir aqui o tamanho. Mas aí para isso eu vou precisar sempre fazer cirurgia com prótese, né, para devolver esse volume? Olha, não necessariamente, né? Tem pacientes que precisam do implante porque realmente não tem muito volume e tem outras que já tinham uma mama grande e ficaram com o tamanho médio e ela quer ficar com o tamanho, né, proporcional dessa forma. Não tem interesse em colocar a prótese para aumentar ou qualquer coisa parecida. Então, nesses casos, essa paciente também pode fazer a cirurgia sem prótese, tá? Mas a maior parte das vezes, como a gente tem esse volume para devolver, a gente utiliza as próteses. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as próteses, que é o que o pessoal muito me pergunta, né? Até porque a maior parte das pacientes quer repetir um efeito ou um resultado que ela viu, que ela conhece, e ela escolhe a prótese. Ah, eu quero uma prótese 360, que nem da minha amiga. A minha amiga ficou ótima, a minha prima, enfim. Eu quero a prótese igual. E a questão nem sempre é essa. E eu vou explicar por quê. Vamos lá, isso aqui é um implante, né? Isso aqui é uma prótese redonda, tá? Ela nem sempre vai ficar da mesma forma, né, em determinados pacientes. Eu posso pegar essa prótese aqui, que é uma prótese de 280, por exemplo, e colocar numa paciente, e ela ficar enorme na paciente. E eu posso colocar essa mesma prótese e ela sumir numa outra paciente. Vai depender, claro, se ela tem glândula mamária, a estrutura da caixa torácica dela, né? Eu costumo conversar aqui com as pacientes que a mama tem que ser proporcional dentro de um triângulo, que a gente imagina aqui, né, nos ombros até o umbigo. Ela tem que ser mais ou menos ali. E é claro, isso varia muito de paciente para paciente. Então não vai ser a prótese que você vai escolher. Você vai me dizer, e eu sempre falo isso nas consultas, você vai me dizer o que você quer da sua mama. E eu vou te ajudar a escolher o implante. Porque isso é muito difícil, né? Eu vou fazer, para fazer a suspensão, né, com ou sem prótese, a gente faz o que a gente chama de mastopexia, que é fazer um corte aqui, aí ele pode ser tanto um T invertido quanto um L, tá? E suspender a mama. Eu suspendo também o tecido também que vai ficar se eu não for utilizar a prótese. Mas nessa subida, a gente tira tecido também em algum momento. E é muito difícil para você entender isso, né? E esse novo reposicionamento de mama é muito difícil para você chegar a escolher, eu quero essa prótese. Não dá. Então é mais fácil você me dizer o que você quer que eu te ajudo nisso. As próteses, só para vocês saberem, elas têm formatos diferentes, né? Você tem uma prótese redonda, né? Tem uma prótese natural, que ela tem um colo menor, né? Assim, ele marca menos. E aqui ele tem um volume maior do gel. Mas perceba que a base dele também continua redonda. E também com a base redonda, mas de um outro formato, a gente tem a cônica, quando a gente tem uma projeção maior aqui no centro, né? Agora, elas vão ser muito mais importantes, né? Esses formatos vão ser muito mais importantes quando a gente vai falar sobre a cirurgia de plástica só de colocação da prótese. Por quê? É uma paciente que não tem tecido mamário, é um paciente que precisa colocar volume, e aí o formato da prótese vai dizer muito mais, vai ser muito mais importante, porque eu só vou colocar ali, a mama dela vai ficar daquele formato, né, do formato do implante. Ao passo que numa mastopexia, a gente pode ter um resultado natural, assim, como se fosse uma prótese natural, com o colo menos marcado e mais projetado embaixo, usando a prótese redonda.
depende muito da altura que eu colocar. Elas também têm alturas diferentes, né? A prótese, ela tem uma altura, ela pode ser baixa, pode ser média, pode ser alta e pode ser extra alta. Tudo isso a gente vai escolher junto com a paciente sobre o que ela quer no final da cirurgia, né? Como é que ela quer o aspecto final da cirurgia dela. E é claro, a gente pode colocar a prótese atrás do músculo ou na frente do músculo, né? Que a gente coloca atrás da glândula mamária. Existe uma técnica chamada sutiã interno, né? Onde a gente consegue manter a prótese, né? Com uma faixa muscular, consegue manter a prótese com uma durabilidade, né? De resultado um pouco maior. Porque a gente segura a prótese aqui mais tempo, né? Então, muito usado, a gente também faz essa técnica até para a gente ter uma durabilidade maior mesmo do resultado. Não somente a prótese e os tecidos mamários podem ser usados também na cirurgia de mama. A gente também tem a gordura. A gente pode pegar a gordura de qualquer lugar, às vezes da axila, às vezes a lateral do tórax, às vezes um pouquinho do abdômen e colocar na mama, para dar um contorno melhor, um contorno mais harmônico para o paciente, caso seja necessário. A gente chama isso de mamoplastia híbrida, né? Que é você utilizar não só os tecidos mamários, mas também gordura ou mesmo implante, para você ter um contorno final melhor para cada paciente. É uma cirurgia relativamente simples, em torno de 3 horas, não tem muita limitação, tá? O paciente não levanta o cotovelo acima do nível do ombro. Então é isso daqui. No pós-operatório você vai comer, vai escovar dente, vai pentear o cabelo, vai no banheiro sozinha, não tem problema algum, tá? É só essa limitação mesmo. E já está voltando a fazer exercício em torno de 3 semanas, né? Que é geralmente a época que a gente tira os pontos. Nem sempre a gente usa dreno na cirurgia de mama, depende muito de caso a caso, principalmente se você tiver uma lipoaspiração maior junto e que daquela forma ali vai ter muito líquido presente junto com a prótese, a gente coloca o dreno, tá? Pós-operatório da paciente vai embora para casa no dia seguinte e usa um sutiã, né? O sutiã, qual que é a diferença do sutiã pós-cirúrgico para o sutiã convencional? Basicamente ele abre e fecha na frente, tá? Porque não tem como você ficar fechando ele atrás. Então você veste, coloca ele aqui e ele é um pouquinho mais largo. Eu sempre peço para os pacientes não pegarem muito justo. Por quê? Vai acabar pegando na cicatriz, isso é ruim, né, para o processo de cicatrização. Então a gente coloca ele um pouquinho mais largo, o sutiã, justamente para poder vestir com conforto. O sutiã não precisa ficar apertando muito não, tá, gente? É mais o conforto mesmo da paciente. São cirurgias que podem ser associadas às outras, aliás, muito comum associar a mamoplastia com cirurgia de abdômen, lipoaspiração, mas também podem ser feitas de forma isolada. Nas cirurgias bariátricas, muita gente faz também com a cirurgia de braços, porque o pós-operatório é o mesmo. Então já faz essas duas reparações da mesma forma, tá? E aí, gostou? Gostaram do conteúdo? Se você gostou, clica aqui no joinha, já manda para quem você acha que pode realmente mudar um pouco a vida e elucidar um pouquinho, né, sobre esse universo que é a cirurgia de mama. Tem muito mais coisa para a gente falar e a gente vai abordar em outros vídeos semelhantes a esse aqui no nosso canal. Um abraço, gente. Até mais.